Quem não gosta de cinema, bom sujeito não é. Pois é, gente, a ideia é sempre resgatar muito do mundo do cinema. E para isso, a gente sempre traz pessoas que gostam de cinema, e o Nelson Modro, que já é da casa, que é apaixonado por cinema e é um especialista hoje em nossa cidade. E também como nosso convidado, o Dr. Diogo Otero, ele que é especialista em futebol, né? E também gosta de cinema, para um bate-papo assim bem descontraído. E quem vai tocar esse bate-papo não vai ser eu não, vai ser o Nelson Modro, que já está acostumado com as câmeras e com o programa e com a televisão. Nelson Modro. Boa noite, Marco, boa noite, telespectadores, boa noite, Diogo. Novamente aqui, e hoje falando sobre futebol, aproveitando aí aquele finalzinho de Copa do Mundo. Infelizmente o Brasil já foi embora, foi mais cedo que a Argentina, pelo menos nisso a gente saiu na frente. Amanhã tem a final, a grande final da Copa. Infelizmente o Brasil não estará nessa final, mas vamos falar um pouquinho sobre cinema e pegar aí alguns filmes que falam sobre futebol, pelo menos para rever algumas coisas, conversar algumas coisas. E aí a gente vai tentar fazer mais ou menos o que tem no Boleiros 1 e 2, que são dois filmes nacionais que são bem interessantes, que é um bate-papo, que no caso do filme acontece dentro de um bar, e eles ficam resgatando as histórias, ficam contando as histórias. A gente vai tentar fazer mais ou menos isso, um bate-papo bem descontraído, bem informal. Nada como bate-papo descontraído num bar, né? E falando, né, sobre futebol, não tem coisa melhor. Eu vou dar os dados aqui do Dr. Diogo Otero, ele que é advogado tributarista, ele também é professor da Univille, foi professor do Modro, né? Foi meu professor. O Modro que já está com a carteirinha da Ordem dos Advogados. Agora já sou oficialmente advogado. Já pode dar uma carteirada. O doutor Otero também é auditor do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Ele que é vice-presidente da AJORPEMA, que é um organismo assim que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande. Doutor Otero, muito obrigado por ter aceito o convite e participar com a gente nesse bate-papo sobre cinema, mais especialmente sobre futebol. Boa noite, Marcos. Boa noite, Nelson. Boa noite, telespectadores. Prazer é todo meu, né? Tá aqui hoje falando sobre algo que a gente gosta tanto, futebol e cinema, né? Duas coisas que juntam o nosso entretenimento, juntam uma alegria muito grande, um prazer. E comentar filmes de futebol é uma alegria, né? Principalmente para quem gosta e para quem acompanha o futebol profundamente. Analisar os filmes, os documentários, as histórias é muito interessante. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando e espero que realmente, na mesma linha dos Boleiros 1 e 2, a gente faça um papo de boleiro e de cinéfilo ao mesmo tempo. O Modro, antes da gente indicar e comentar alguns filmes, eu vou indicar um livro que eu li, estou lendo, ou melhor, e é muito bacana, chamado Veneno Remédio, escrito por José Miguel Wisnik, O Futebol e o Brasil. Ele, eu acho que é um psiquiatra, né? E ele comenta sobre a importância de torcermos, que é extremamente importante e saudável. Ô Modro, começamos por onde? Casamento de Romeu e Julieta? Casamento de Romeu e Julieta. Eu particularmente assim não tinha assistido, mas achei muito bacana. A gente comentou sobre esse filme no finalzinho do último programa. A gente falou sobre o Dia dos Namorados, a gente acabou comentando no finalzinho, né, com relação ao Casamento de Romeu e Julieta, que é uma intertextualidade com Shakespeare, né, e que vai trabalhar justamente com dois rivais, né, Corinthians e Palmeiras, tendo como pano de fundo aí o Romeu e a Julieta, né, os dois personagens, e vai trabalhar com essa questão da paixão pelo futebol que o brasileiro tem, essa questão dessa paixão desmesurada, né, pelo futebol. É uma comédia deliciosa, tem a Luana Piovani, que é a Luana Piovani, só por isso já merece ser visto o filme. Agora o Luiz Gustavo e o Marco Rica também têm uma performance fantástica. Tem, os dois também estão. Agora é interessante aqui, Modro, que o Luiz Gustavo, ele é São Paulino. E o Marco Rica é palmeirense. Só a título de curiosidade. Eles fazem, o Marco Rica faz um corintiano roxo, né, e o Luiz Gustavo faz um palmeirense que é doente, né, literalmente. Doutor Otero assistiu o filme, acompanhou o filme Romeu e Julieta? Acompanhei. É um filme excelente, né? Ou seja, por todos os motivos, seja no aspecto do torcedor, né, que vive bem esse sentimento profundo que o torcedor tem, né, seja pela comédia em si, que é realmente extremamente interessante, e conta muito
muitas vezes esse amor profundo que chegam a ter, muitas vezes superior até o da família pelo time de futebol, né? E até que ponto esse conflito do amor do time de futebol pelo amor da vida, né? No caso do Marco Rica, nesse conflito de amores, que ele é obrigado a tentar contemplar, né? E isso aí você contempla ainda mais com o amor do sogro pelo rival, né? Acaba gerando um final também muito interessante, muito legal. Acho que o filme todo vale a pena, quem não viu merece ser visto, né? Principalmente ali com a família, com os amigos, porque boas risadas serão dadas. Eu rio o tempo inteiro. O Modro, o que tu destaca no filme Romeu e Julieta? É o que eu falei. Foi resgatar lá uma obra de Shakespeare, né? A questão da intertextualidade, né, com o original, mas que é muito bem trabalhado, porque assim, ele consegue criar uma história dentro de um contexto brasileiro, essencialmente nacional, essencialmente brasileiro, que vai trabalhar com a questão da paixão pelo futebol, e consegue fazer essa intertextualidade de uma forma muito bem humorada, muito bem elaborada, muito tranquila, muito simples, né, até certo ponto. É uma fórmula bastante simples e que resgata, mas, né, acho que uma das principais histórias aí de amor dentro da literatura universal, de uma forma extremamente bem elaborada, extremamente bem feita. E as críticas mais ferinas, a gente vai ver a fundo, vai ver que não são nem palmeirenses, nem corintianos, são são paulinos. Na verdade, assim, essa é a grande questão, que assim, você tem um time que é a tua paixão, aquele time que você torce, aquele, né, a torcedor fanático, aquele torcedor roxo, porém, mesmo assim, essa questão acho que é bem tranquila no sentido de que, por mais que tenha esse sincretismo, né, em relação a tantos times, é mais ou menos como o sincretismo religioso que nós temos no Brasil. E o Bruno Barreto é um grande diretor, né? É um dos melhores diretores da atualidade, com certeza, dentro do panorama nacional, dos melhores diretores. Da geração, acho, hoje ele se destaca. No filme tem uma passagem, né, se possível mencionar, Marcos, que eu acho que é muito interessante, para quem não viu, então eu vou tentar conter ao máximo, mas é uma cena em que chega um momento que o Marco Rica ele não consegue segurar mais aquela coisa que ele estava segurando ali para ter o amor da Luana Piovani, ele é obrigado a soltar, então... Mas justamente no meio de Palmeiras. Exatamente, ele é obrigado a soltar no pior local que existe, né? Então, em pleno voo, voltando do Japão, do Mundial entre clubes, que o Palmeiras tinha sido derrotado, né, com uma falha do Marcos, num ônibus fretado pela torcida palmeirense. No avião, desculpa, e ele resolve, então, agora, naquele momento... No meio de 200 torcedores... Por melhor que seja o filme, a gente sempre pega umas mancadinhas aí, né? Nesse caso foi um avião da FAB, né? Avião da Força Aérea Brasileira. Mas sempre tem. Mas isso é normal, né? Isso é normal, acontecer alguma barrigada, assim, principalmente problema. Num filme com essa característica, né? Sim, até porque... Onde o humor prevalece. Mas o que é interessante, sim, o filme nacional, que eu sempre acho interessante, quando você começa a assistir o filme, você abre, né, antes dos créditos, tem lá os patrocinadores, apoiadores, tem mais patrocínio e apoio do que filme propriamente dito, né? Eu sempre brinco com isso, porque é a forma de conseguir fazer cinema, e nesse caso, um cinema de qualidade dentro do Brasil.